começar mais um programa em destaque para mim, para você e para todos nós que amamos essa revista eletrônica. E para começar o programa de hoje, a Ellen Moraes Senra traz outra psicóloga com ela para o quadro Olhar para Si e juntas elas debatem a importância da psicologia na luta pelas minorias. Vamos conferir esse bate-papo que está incrível. Então, roda aí o Olhar para Si. Olhar para Si, com a psicóloga Ellen Moraes Senra. Olá pessoal, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um Olhar para Si, aquele nosso quadro semanal onde nós tiramos um momentinho para refletir sobre nós e sobre tudo aquilo que compõe a nossa individualidade. E por falar nisso, na semana passada nós conversamos sobre a importância da psicologia na construção do auto-amor, da individualidade, da subjetividade, e nós conversamos também um pouquinho com ela, semana passada, que é a Thaís Lourenço, psicóloga recém-formada, mas que já tem aí uma luta, uma estrada na luta contra os oprimidos, sabe? Contra, na verdade, o grupo que oprime. Então ela vem em defesa dos direitos humanos, do direito da mulher, do direito da pessoa negra, do direito das pessoas trans, das pessoas da comunidade LGBTQI+, e ela acaba nos atentando, nos alertando para o quanto a psicologia importa especificamente muito mais para esses grupos mais oprimidos. Dessa forma, eu resolvi convidar a Thaís para retornar aqui no Olhar para Si, para bater esse papo com a gente e explicar um pouquinho melhor sobre como a psicologia pode atuar mais ativamente para evitar o sofrimento desses grupos mais oprimidos e qual é o nosso papel enquanto profissionais na construção da individualidade dessas pessoas. Então, vem aí minha querida amiga Thaís Lourenço. Por favor, nos contemple com a sua fala. Qual a maior dificuldade que a gente encontra enquanto profissional quando a gente atua nos grupos mais oprimidos? Conta pra gente, Thaís. A psicologia tem um papel fundamental nesse sentido, né? De construir um espaço em que essas pessoas que estão passando por diversas opressões, né, sejam por conta de sua raça, por conta do seu gênero, da sua classe social, né, de construir espaços em que essas pessoas possam chegar, contar suas histórias, falarem de seus sofrimentos, sem serem penalizadas novamente, sem serem julgadas e apontadas pela sua condição de ser e existir. Então, pensar e trabalhar eticamente, respaldado, né, por resoluções que nos orientam, tanto em questões de raça, gênero, né, violências múltiplas que incidem sobre determinados corpos, é de grande importância estar pensando nessa atuação em que vai possibilitar em que essas pessoas sejam acolhidas e sejam tratadas, né, de uma forma digna e não um lugar ou uma procura, uma ajuda em que vai causar mais dor e sofrimento a essa pessoa que for procurar a psicologia. Então, tá ativamente atenta sobre os processos que incidem socialmente, né, a nossa formação nessa sociedade em construção de ser fundamental. Acredito que vocês estejam agora ouvindo a Thaís falando e estejam refletindo um pouquinho sobre um pouco da sua conduta no dia a dia. Pelo menos eu tô aqui refletindo na minha, né? Apesar de fazer parte de dois recortes muito específicos, que um é o recorte racial e o outro é o recorte da mulher, né? O recorte feminino. Eu me vejo também muitas vezes sem ter um olhar mais atento para pessoas, né, que enfrentam uma certa dificuldade, um preconceito da sociedade no cotidiano. E é claro que aí quando nós partimos para um recorte mais específico, eu queria muito saber, vou pedir para que a Thaís conte um pouquinho pra gente, porque eu queria entender um pouquinho melhor, né, como que a gente pode auxiliar a lidar com essa pressão social em busca da perfeição. Porque é isso que a gente vivencia, né? Existe uma eterna busca por perfeição, onde na realidade a gente não precisaria, talvez tivéssemos muito menos adoecimento mental se não tivesse uma mídia tão opressora, uma mídia que batesse tanto na tecla do corpo ideal, da cor ideal, dos traços ideais, da sexualidade ideal e daquilo que é certo ou errado perante o politicamente correto ou socialmente aceito.
E aí, Thaís, conta pra gente como que a gente pode auxiliar a elevar a autoestima e não massacrar ainda mais essas pessoas que já lidam com preconceito e ainda precisam lidar com a pressão pela suposta perfeição. Conta pra gente como que você acha que a gente pode agir ativamente nessa luta. Pergunta difícil essa, né? Mas acompanhando essa pessoa nessa estrada é mostrar que perfeição não existe, né? Somos seres cheios de falhas, defeitos e qualidades, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir de fato fazer porque está além da nossa condição, seja ela condição física, financeira, né? De diversas instâncias aí, mas que a gente pode se haver com aquilo que a gente não gosta e de alguma forma tentar modificar, transformar para que a gente se sinta um pouco melhor. Mas não necessariamente atingindo essa expectativa, essa exigência que é colocada sobre a gente de uma maneira que a gente se agrida, em que a gente brigue com a gente mesmo o tempo todo e fique buscando atingir esse ideal que é colocado estruturalmente também. Maravilha ouvir a Thaís falando sobre esse assunto. Mas eu tenho mais uma perguntinha. Thaís, o que você acredita que contribua para esse sistema, né, tão opressor se perpetuar? E o que você acha que a gente pode fazer para auxiliar esse grupo, né, esses grupos, a cuidarem cada vez mais de si e deixar um pouquinho de lado essa sociedade preconceituosa na qual a gente vive? Como que você acha que, de fato, a gente pode contribuir para isso? Pode contar pra gente mais um pouquinho? A gente vive num sistema capitalista, né? E esse sistema nos coloca em competição direta e fomenta isso midiaticamente, através de posturas e pronunciamentos de governantes também. Então, quando a gente fala até de meritocracia, né? Ah, basta você querer, você vai lá e consegue, como se isso fosse igual e possível para todo mundo, quando na verdade a gente tem uma desigualdade enorme e a gente vê esses discursos sendo reforçados cotidianamente, né? A gente tem a tendência a acreditar e achar que é assim que funciona. Mas a gente quebrar com esse tipo de pensamento, de comportamento, entendendo a nossa história, como a gente se constitui aqui, é um ato de revolução também, né, de transformação pessoal, né, não de culpabilização, de saber que temos responsabilidade na manutenção também de determinados sistemas, mas também temos a potência de transformá-los se a gente pensar isso de uma maneira coletiva, sabendo que a gente pode contar com outras pessoas, buscar essas formas de relação e cuidar de si nesse sentido também é primordial, porque quando a gente cuida de si, a gente também está cuidando do outro, a gente não está sobrecarregando essa outra pessoa. Então, essa prática de autocuidado também é um processo de revolução e transformação, uma vez que a gente está inserida num sistema em que lucra com a nossa dor, lucra com o nosso sofrimento e quer mais que a gente pense que sozinho a gente vai, né, disparar, alcançar diversos patamares e abandonando o outro, né? Então a gente ter essa consciência de nós dentro de um sistema que está pautado numa competição que aniquila, né, é essencial para a gente poder cuidar da gente e, consequentemente, estar cuidando do outro também. Maravilha, Thaís. E assim, tem alguma coisa significativa que talvez eu não tenha perguntado, não tenha questionado, mas que você acha que é pertinente acrescentar para que aqui, né, quem acompanha o Olhar para Si possa refletir ainda mais sobre esse assunto? E é isso, gente. Agradecer novamente o convite da Ellen, né? Deixar um recadinho aqui para vocês de que a gente não precisa passar por determinadas situações sozinhos, a gente pode recorrer a um apoio psicológico, né, de profissionais qualificados para estar falando das nossas questões, né, dos nossos sofrimentos, também potencializando e nos conhecendo melhor, praticando o nosso auto-amor. E qualquer coisa, vocês podem me chamar nas redes sociais, né, Thaís Lourenco, com um TH e KO no final. E um beijinho, se cuidem! Então é isso, pessoal. Depois desse bate-papo incrível com a Thaís, é possível a gente perceber e talvez ter um pouquinho mais de empatia. Ou seja, tentar se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, porque a gente nunca sabe qual o que cada um enfrenta no seu dia a dia, qual é a dor de cada um, qual a intensidade de cada um, né? Do sofrimento do cotidiano de cada um.
de barreiras que essas pessoas enfrentam. Então é muitíssimo importante que a gente mantenha esse diálogo aberto, que a gente tenha esse espaço de discussão, que tenhamos profissionais que atuem ali ativamente, como a Thaís já mostrou pra gente, já conversou com a gente. E mais importante que tudo isso é a questão de nós sermos coerentes, sermos muito leais a nós mesmos e leais no que diz respeito ao nosso amor ao próximo. Então, quando a gente vai falar de olhar para si, a gente também precisa entender que olhar para si significa olhar para as nossas ações, olhar para nossas possibilidades de atuação, independente se você é da área da psicologia ou não, mas o que você, enquanto ser humano, pode ou não fazer para auxiliar a vida de alguém, tá certo? Então, esse foi um olhar para si bem mais reflexivo, bem mais amplo, mas semana que vem a gente volta com a leveza nossa, né, de sempre. Porém, a gente não pode deixar de falar daquilo que realmente é importante. Então, nos vemos semana que vem. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um grande beijo e até o próximo programa. Se você está no Rio de Janeiro e bateu aquela vontade de comer comida japonesa, viva a experiência Kari Sushi. Acesse www.kariosushi.com.br. Nesse final de semana eu estive em Itu, ali a cidade das coisas grandes, no interior de São Paulo, aqui mais ou menos 1h e 20 da capital, e eu já trago para vocês algumas informações se você está pensando em ir para lá, porque entrando no site não dá pra gente saber, no site da prefeitura, não dá pra gente saber o que realmente está ou não aberto. Eu mesma entrei ali para saber da Praça dos Exageros e dizia que estava fechado para revitalização, mas estava aberto. Então, já trago para vocês, anote aí. Cidade das Crianças, fechado. Parque Varvito, só aos sábados e domingos. A Praça dos Exageros, aberta, mas você só entra de máscara e higienizando as mãos com álcool gel, seguindo todos os protocolos, tá? O Centro Cultural, ali onde tem as lojinhas, tudo, você pode ir normalmente até às 6 horas da tarde, visitando, e os museus, tudo, aí sim você precisa ligar no local para saber que alguns estão abertos à visitação e outros ainda não, tá? Então vamos conferir como foi essa minha visita com o meu Pimpolinho, o meu filho, lá em Itu, agora nesse final de semana. Vamos ver! E hoje eu tô aqui diretamente de Itu, na Praça dos Exageros, para mostrar para vocês as delícias desse lugar. Gente, muita coisa maravilhosa, a gente se sente criança de novo. E para trazer a criançada aqui é maravilhoso, porque além de graça está aberto para visitação. A Cidade das Crianças ainda não, mas aqui já está aberto, com redução de 30% a capacidade, mas dá para se divertir, se sentir criança de novo. Então estou aqui para dar essa dica para vocês, no interior de São Paulo, pertinho da capital, 100 quilômetros, e vocês podem ter um dia maravilhoso aqui, cheio de exageros muito bons, que dá pra gente dar aquela esparecida e não só as crianças aproveitarem a infância, como nós também, os adultos. Então um grande beijo e fica aqui essa dica que vocês já estão vendo de fundo aqui, quantas maravilhas de exageros desse lugar. E eu vou mostrar ainda mais alguns takes para vocês. Beijo!
sempre trago uma dica de leitura aqui no programa em destaque. Hoje eu vou trazer um livro que eu ganhei. Gente, eu ganhei um sorteio do Instagram. Então eu quero agradecer ao André Zen, que ele fez ainda uma dedicatória. Eu tô lendo, tá? Então já tá aqui marcado tudo. Ele fez uma dedicatória. Muito obrigada, André. Que é para falar de vendas, que é um assunto que eu particularmente não domino. É o que eu falo, eu sempre brinco. Eu paro o Papa na missa do galo para entrevistá-lo, mas eu não sei vender. Então eu estou lendo. Todo mundo deve falar, Priscila lê todos os livros que ela indica. Leio. Gente, eu leio mesmo. Tô aqui, André, estou gostando muito, tá? Por quê? Porque ele conta principalmente casos que ele passou com as vendas e ele conta que você precisa encantar com histórias as pessoas para poder ser um grande vendedor. Então eu tô lendo, sim, muito obrigada, né? Obrigada também à sorte, que eu nunca ganhei nada nem em bingo de igreja e ganhei este no sorteio do Instagram. Então nunca mais perco uma venda em hipótese nenhuma. Então agradeço ao André Zen por ter enviado o livro que eu ganhei no sorteio. Ah, gente, muito legal. Então se vocês trabalham com vendas ou se interessam pelo assunto, fica aqui a dica de hoje. Tá bom? Então, agora acaba aqui o nosso programa com essa vista de fundo de São Paulo, que vocês viram que nós estamos cada vez mais inovando aqui no Em Destaque. E vocês falem com a gente sempre de onde vocês estiverem nesse Brasilzão, nesse mundo, que inclusive a gente tem muito Ibope aqui pelo planeta todo, principalmente Europa e Estados Unidos. Muito obrigada a todos vocês. Thank you, sim. Então, muito obrigada, agradeço e peço que vocês, lógico, entrem em contato com a gente lá no emdestaqueprograma@gmail.com, nas nossas redes sociais, que é o mesmo para o Instagram, para o Facebook, Em Destaque Programa. E se você quiser ir lá falar comigo, lá no meu Instagram pessoal, é só ir lá no Prissilvestre _ que a gente bate um papo via direct. Combinado? E semana que vem tem mais aqui pra vocês. Um grande beijo no coração e até semana que vem. Tchau!